Partilhar uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração, uma palavra poderosa que o Senhor colocou no meu coração nesses dias, e eu tenho certeza que vai renovar a sua alma, a sua mente, o seu coração, principalmente a sua mente, principalmente a sua mente. Já tem alguns dias, irmãos, que eu tenho partilhado isso. Primeiro, eu falei isso muito lá em casa com a minha esposa, né? Reiteradas vezes e dias seguidos. Nós pastores, a liderança da igreja e também o grupo de discípulos, pelo menos foram convidados. Nós estamos num tempo de jejum de 21 dias. A gente termina próximo domingo, tá? Eu já quero que você que está aqui, que não está com a gente já há algum tempo, que você já se prepare para isso, porque mês de novembro, daqui a mais ou menos um mês, a gente começa o nosso processo de jejum, já apresentando 2026, tá? Então se prepare, início de novembro, 21 dias de jejum e oração, com toda a comunidade. Esse que a gente está fazendo foi com a liderança e com os discípulos, e tem sido muito bom, tem sido um tempo de bênção para nós pastores, para a liderança da igreja, e a gente vai estar junto também no jejum de novembro, tá? Mas a gente tem enfrentado muitas resistências, porque não tem como, meu irmão, não tem como você começar a orar, não tem como você começar a jejuar e você não começar a enfrentar resistências no mundo espiritual, né? E o que eu tenho percebido é resistências principalmente aqui, ó, nos pensamentos, né? Setas, como a gente costuma dizer, né? Setas malignas na mente, sugestões com palavras, com frases, e às vezes parece as palavras, as frases mais inocentes, porque é assim que o nosso inimigo trabalha, tá? Aliás, o nome dele, um dos nomes dele é diabo, e não sei se você sabe, mas o nome diabo em grego é a palavra diabolos, que significa aquele que divide. Então, todas as vezes que o maligno atua nessa frente para confundir a mente, ele divide o nosso entendimento, principalmente com a dúvida, tá? Todas as vezes que a Bíblia chama o nosso inimigo por esse nome, está trazendo ele numa ação de divisão, de dividir a mente. Aí você não sabe por onde é que você vai. Será que eu decido isso, eu faço isso? Às vezes você está até com muita certeza sobre uma decisão que você vai tomar. Uma frase que alguém te diz deixa a sua mente dividida. Todas as vezes, irmãos, que o nosso coração, a nossa mente, as nossas certezas estão divididas, a gente não sabe que decisão tomar, há uma ação maligna. Por isso que ele é conhecido como diabolos, aquele que divide. Por exemplo, quando na tentação de Jesus no deserto, ele não é apresentado como Lúcifer, não é apresentado como Satanás, nem com qualquer outro nome. Ele naquele momento é apresentado a Jesus como o diabo. A palavra diz: então o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo, a palavra no original grego é diabolos. Ou seja, todas as vezes que ele trouxe para Jesus uma sugestão, foi para deixar Jesus confuso, né? Se tu és filho de Deus, se tu és. Claro que Jesus tinha certeza da filiação dele, gente. Claro que Jesus tinha certeza da paternidade dele. Mas nesse momento a frase dele é: deixa eu ver se ele tem convicção mesmo de quem é o pai dele. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Depois leva Jesus para o pináculo do templo e de novo: se tu és filho de Deus, se joga daqui para baixo, porque está escrito. Interessante que agora, né? Ele está dividindo tanto ali os pensamentos e as convicções de Jesus, que ele usa até a palavra, né? Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para guardar você em todo o seu caminho, para você não tropeçar em nenhuma pedra. É para dividir, né? É para trazer confusão. Terceira tentação, leva Jesus para o mais alto lugar da terra, faz ele enxergar todas as riquezas do mundo e diz para ele: se você se prostrar e me adorar, eu já te dou tudo isso, né? Sempre trabalhando na mente. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos, nessa noite, porque essa palavra tem se revolvido no meu coração. Como eu disse, primeiro eu estava tratando isso lá em casa, depois o Espírito Santo me motivou para tratar isso com os pastores e percebi que era uma batalha que eles estavam enfrentando também.
alguns líderes também, sempre batalhas na mente, nos pensamentos, fazendo essa pessoa em algum momento até vacilar. Será que Deus falou isso mesmo? Será que Deus vai agir dessa forma mesmo? Então, a palavra nessa noite tem esse título: não aceite sugestões. Como assim, pastor? Nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos fazer uma escolha. Que decisão é essa, pastor? Que escolha é essa? Precisamos entender quem nós vamos ouvir. Quem é que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir a voz de Deus ou nós vamos ouvir a sugestão do maligno? E essa, irmãos, é uma decisão seríssima. Com qual palavra nós vamos ficar? Com qual palavra nós vamos ficar? Já que eu trouxe o exemplo, da tentação de Jesus no deserto, eu sei que você lembra isso está em Mateus capítulo 4, tá? A tentação de Jesus no deserto é Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 3, gente, ele se encerra, os céus se abrindo, o Pai Celestial vendo o seu Filho saindo do batismo e dizendo para todo mundo: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Então entenda, Jesus tinha ouvido isso 40 dias antes, 40 dias depois de jejuar, o maligno já começa com essa: se tu és Filho de Deus. Mas ele não já tinha ouvido? Jesus então tinha uma decisão seríssima naquele momento: ou ele ficava com a palavra do Pai, ou ele ficava com a sugestão do maligno. E eu quero convidar você nessa noite para tomar uma decisão seríssima na tua vida agora, hoje. Você vai ficar com a palavra de quem para direcionar a sua vida, para direcionar os seus passos? A palavra de quem vai valer para você e vai ter mais poder na sua decisão? De quem é? É a palavra de Deus que você tem ouvido dia após dia, que você tem sido ministrado, que você tem sido orientada, que você tem sido aconselhada? É com essa palavra que você vai ficar? Ou com a sugestão do inimigo? Irmãos, isso é tão sério, e isso se demonstra nas coisas mais simples da vida. Eu estava vindo para a igreja e pensando sobre como nós somos tentados em momentos assim onde a gente não está preparado, em momentos onde a gente não está com resistência espiritual, e é nesse momento que o maligno mais vai sugestionar na nossa mente, tá? Se prepare. Quando você estiver mais vulnerável emocionalmente, aí vem as setas e as sugestões. E eu estava vindo e pensando sobre algumas coisas, irmãos, algumas frases, alguns comentários, algumas opiniões. Deixa eu te dizer uma coisa: cuidado com as opiniões das pessoas, tá? Quando eu vi, o Espírito Santo disse assim no meu coração: olha, diga à minha igreja que cuidado com as opiniões de gente com má intenção. A palavra que eu vou ministrar nessa noite fala disso. Gente que às vezes parece que está se colocando para te ajudar, e a opinião da pessoa é uma sugestão maligna. Cuidado. Como que eu sei, pastor? Peça ao Espírito Santo discernimento, porque tem gente que vem com aparência que quer te ajudar, e na verdade a sugestão é uma sugestão maligna. Então veja só, eu e a Dani, a gente sempre fala muito sobre isso, tá? Principalmente quando a gente ouve palavras sobre os nossos filhos. E já que eu tenho aqui pais, eu quero convidar você, mãe e pai: blinde os seus filhos de sugestões malignas. Quer ver uma coisa que sempre, às vezes a gente está ouvindo? Ei, Dani, olha, aproveita que eles são pequenos, porque quando crescer, dá um trabalho. Às vezes, gente, por respeito à pessoa, eu repreendo isso baixinho. Nunca aceitei frase assim sendo dita em relação aos meus filhos. Meus filhos são bênção quando estão pequenos, e quando crescer continuarão bênção. E a gente vai aceitando esse tipo de frase, gente, como se fosse uma opinião que fosse do trivial, do normal. Não aceite, porque se você abre o seu coração e entende isso como se fosse uma frase: pastor, isso não tem nada a ver. Ah, é? Palavra traz a existência. O Senhor nos muniu de poder, e palavra traz a existência.
Se eu estou criando os meus filhos, hoje é uma criança de 7 anos, de 10 anos, de 11 anos, e vem alguém e diz assim, aproveita que eles são pequenos, porque quando crescer vai dar um trabalho, e eu não repulso isso, eu estou aceitando isso como verdade. Parece bobagem, né? Sugestão que eu aceito ou não. Isso passa por todas as áreas da nossa vida, gente. Olha, aproveita que é pequeno, porque quando chega na adolescência, é uma chatice. Pastor, mas adolescente, você sabe, né? Mas eu tenho que profetizar na vida dos meus filhos, gente. Eu não vou deixar ninguém sugestionar. Aproveita que você está entrando agora na empresa e você está todo empolgado, porque depois você já sabe, né? Não vão te dar valor. Meu irmão, se você chegou na empresa e já te recepcionaram desse jeito, você tem que fazer uma escolha. Você comprou o carro agora, né? Aproveita que está novo, porque essa marca aí, rapaz, depois costuma dar um problema. Entenda, irmãos, quando eu começo a aceitar esse tipo de palavra, pastor, eu acho que você está sendo muito exagerado. Entenda, meu irmão. Imagina um dia que você acorda e você está bem com Jesus, você sai de casa com a sua mente bem em paz, e no meio do dia estava tudo bem, teu carro dá uma bronca e estraga o seu dia. Quem você acha que agiu para estragar o seu dia? Deus, o Espírito Santo, ou aquele que veio para roubar, matar e destruir? Quem que você acha? Porque Deus, ele só quer o nosso bem. E o nosso inimigo, meu irmão, ele trabalha dioturnamente pela nossa falência, pela nossa pobreza, pela nossa miséria, pela nossa tristeza. Ele não quer ver você bem, ele não quer me ver bem. Ele não quer me ver bem com os meus filhos, ele não quer me ver bem com a minha família, ele não quer me ver feliz, ele não quer me ver alegre. Então tudo que ele vai fazer é para causar a minha ruína. E sabe como ele começa? Ele começa sugestionando. Se eu repulso na autoridade do Espírito Santo, eu estou dizendo que Deus tem um comando da minha vida. Se eu simplesmente me calo, sabe o que vai acontecer no mundo espiritual? O mundo espiritual, gente, é um mundo de legalidade. Entenda isso. O mundo espiritual é um mundo de legalidade. Aquilo que eu aceito no mundo, nesse plano, isso se concretizará. Aquilo que eu digo não aceito, está repreendido em nome de Jesus, isso não chega na minha vida. Eu preciso fazer uma escolha seríssima. A palavra de hoje, irmãos, é uma palavra seríssima e eu preciso tomar uma posição. E é seríssimo isso. Sabe quando o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa palavra que eu estou sugestionando agora? Primeiro, o que eu quero dizer, que eu vou te contar essa história não para você ficar assustado, tá? É para você entender como é que funciona o mundo espiritual e a sugestão do maligno. Então entenda, primeiro, você tem o Espírito Santo, você tem o poder do nome de Jesus, e não há nenhum mal que possa ter poder sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Vou repetir, não há nenhum mal que possa ter poder sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Vou repetir, não há nenhum mal que possa ter poder sobre a sua vida. Aplauda ao Senhor por isso no nome de Jesus. Eu tomo posse disso, meu Deus. Semana passada, na quarta-feira, hoje faz 8 dias, eu estava na cidade de Sumaré, em São Paulo, numa conferência. Na quinta-feira eu tive a grata surpresa de receber a ministração de um pastor que eu admiro demais, pastor Abe Uber, um homem de Deus que fez um trabalho tremendo em Belém do Pará, na verdade em Santarém, depois foi para Fortaleza, fez um trabalho grandioso e hoje está em São Paulo. E o pastor Abe tem um trabalho missionário de discipulado muito lindo em todo o Brasil, um trabalho que é conhecido MDA, Meu Discípulo Amado. E ele tem muitas histórias, e lá na sua ministração, eu quero contar bem rápido, para reforçar, e depois a gente vai entrar na palavra, e depois eu quero ter um tempo de oração. Ele contou uma história que aconteceu no início do seu ministério. Ele era um jovem pastor, início de ministério, empolgado, cheio do Espírito Santo, e ele disse que um dia estava em casa, e de repente o telefone tocou, alguém o chamando, pedindo para ele ir na casa de alguém, para orar por uma pessoa que estava endemoniada. Essa pessoa estava perturbada por um espírito maligno há 6 dias, sem dormir, sem comer,
sem beber. Isso é humanamente impossível, né? Pois é. Quando você está de fato em outra dimensão espiritual, é assim que acontece. 6 dias, o marido já estava desesperado porque estava vendo a esposa morrer. Tantos dias sem comer, e aquele espírito maligno não a deixava em paz. E disseram: pastor, a gente está te chamando porque a gente sabe que você pode resolver. O pastor Ibe é muito engraçado, gente, contando história. E ele disse que quando recebeu o convite, ele disse: rapaz, eu não vou sozinho não, porque eu não tenho prática nisso não. Ligou para um amigo pastor, que ele disse que era um cara muito avivado, cheio do Espírito Santo, e era o cara que todo mundo conhecia como pastor que expulsava demônios. Rapaz, eu vou levar ele comigo, porque eu sei que ele que vai tomar a frente. O amigo disse: opa, vou na hora. Passou na casa do amigo e foram para lá. Ele disse que para chegar na casa já foi difícil, porque a rua estava tomada. Aquela situação se tornou um espetáculo, né? Imagina, dia e noite aquela mulher daquela forma. Parou o carro e ele disse: quando chegou, ele escutou um barulho que ele achou que era ferro cisalhando ferro. Sabe quando você pega um ferro e vai raspando no outro? E quando ele chegou, o marido da mulher já veio chorando, pedindo a ele: pastor, pelo amor de Deus, faça o que o senhor precisar fazer. A gente já não sabe mais, a gente já chamou tudo, já chamou benzedeira, já chamou tudo. Minha esposa não fica boa. E ele perguntou: que barulho é esse? E ele disse que, para surpresa dele, o marido falou: são os dentes dela. E ele não acreditou. E quando ele entra na casa, vai para o quarto, a mulher estava na cama, e ele disse que não acreditava de ouvir aquele barulho e como os dentes daquela mulher não quebravam. Ele disse que de fato parecia ferro cisalhando. Ele entrou, e logo que ele entrou, ele disse que o demônio que estava na mulher já disse assim para os dois, mas olhando para o pastor que ele tinha convidado, que era um homem cheio do Espírito Santo e que estava sempre acostumado no seu ministério a enfrentar situações espirituais daquela forma. Ele disse que aquele espírito maligno olhou para aquele homem de Deus, e disse para ele: você não pode me expulsar. Ele não tinha falado nada, e ele disse: você não pode me expulsar, porque eu sou de uma outra hierarquia. Quem há algum tempo esteve aqui com a gente ministrou sobre batalha espiritual, e eu falei sobre as hierarquias espirituais, né? E o maligno falou aquilo para ele: você não pode me expulsar porque eu sou de outra hierarquia, e tipo assim, você não tem poder, eu que estou nesse patamar. Eles ouviram aquilo, e o pastor então começou o processo, né? Leu a palavra e começou a repreender, e ele disse que o espírito não saía de jeito nenhum. E orou, repreendia e nada. E o maligno ria deles, e ele disse que já não aguentava aquilo, a multidão, né, naquele alvoroço. E ele disse que isso durou, gente, coisa de horas, aquela batalha ali, e ele orando pelo amigo, mas deixando o amigo que tinha aquela experiência de lidar com aquele espírito maligno. Mas ele disse que chegou uma hora em que ele foi tomado pelo Espírito Santo, e ele ficou revoltado com aquilo. Ele disse: meu Deus, olha, eu não estou em erro na minha vida, eu estou cheio do Espírito Santo, não tem nada que falhe na minha conduta, eu não aceito isso aí, eu não aceito. E ele disse que então tocou no amigo dele, pastor, e disse: deixa eu ir falar com ela agora. Ele então se aproximou da cama, a mulher estava na cama, e ele então perguntou para ela: como é o seu nome? Ele disse que não estava como algumas igrejas fazem, perguntar o nome do demônio, ele perguntou o nome da mulher. Só que quem respondeu foi o espírito maligno, e disse o nome dele, que ele nem quis repetir, que ele disse: olha, meu irmão, eu não falo com o espírito maligno, né? Eu falo com o meu Jesus. E quando ele respondeu, ele disse: não, mas eu não quero saber seu nome, eu quero saber o nome dela. Eu quero que você me diga, na autoridade do nome de Jesus, o nome, eu quero o seu nome. E disse que naquela hora então a mulher falou o nome dela. Eu confesso para os irmãos que eu esqueci o nome dela. E ele disse para ela: eu quero falar com você, tem 6 dias que esse espírito maligno está lhe perturbando, e o propósito dele é lhe matar. Porque imagina, 6 dias, gente, sem comer. Mas hoje, na autoridade que há no nome de Jesus, ele vai lhe deixar e ele vai sair. Quando ele disse isso, disse que o espírito deu uma gargalhada muito grande e olhou para ele. Ele disse que estava olhando nos olhos da mulher, e disse que deu uma gargalhada muito grande e olhou nos olhos dele com muita raiva, com muita ira, com muito furor, e disse: não, eu não vou sair. E ele disse: vai sair sim, porque o meu Jesus me mandou aqui, e ele disse que você vai sair hoje. Ele disse que quando ele falou isso, os olhos daquela mulher que estavam olhando para ele, ele sabia que não era a mulher, mas o espírito que estava nela, com muito ódio, ele disse: gente,
eu nunca vi alguém olhar nos meus olhos com tanto medo. Não era medo, era terror. Aquele espírito olhou para mim com terror, aterrorizado. Ele até faz o comentário dizendo que lembrou daquela passagem, né, quando Jesus chega para repreender o espírito do gadareno, e ele chega já se curvando diante de Jesus, dizendo: por favor, não me atormente antes da hora. Ele disse que foi a mesma sensação. E ele repetiu: você vai sair hoje e você vai deixar ela liberta. E ele disse que aqueles olhos eram de medo. Ele disse: aí sim, ele precisa ter exatamente esse comportamento com alguém que está com a vida reta diante de Jesus. Ele então estende a mão, repreende. Ele diz que algo que a gente só vê em filme, né? A mulher foi jogada para cima e depois, quando cai liberta no nome de Jesus, curada, sarada. Pode aplaudir ao Senhor por isso. E ele diz que então ela, sem saber, imagina, 6 dias, a casa cheia, o que aconteceu? Então ele chama Maria e explica para ela: você estava assim, 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 agora você está liberta e tal. A história não termina. Ele está indo para casa agora com um amigo e o amigo está inconformado, né? E ele diz: amigo, o que aconteceu? Eu sei que você é um homem temente a Deus, tem uma vida reta diante do Senhor, não tem uma vida confusa espiritualmente. E ele então confessa algo para ele e diz: Eibe, quando nós chegamos no quarto, que aquele espírito maligno se apressou em dizer que eu não conseguiria enfrentá-lo porque ele era de outra hierarquia, eu fiquei com aquela palavra, que era mentirosa. Eu não fiquei com a palavra que o Espírito Santo estava me dizendo quando eu estava indo. Eu fiquei com aquela palavra. Eu disse para os irmãos que eu ia contar essa história para que nós entendamos em que batalha nós estamos. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe bem para mim. Você vai ouvir a palavra dessa noite. Você vai sair daqui nessa noite com seu coração renovado e cheio de fé. Você crê no nome de Jesus? Só que essas palavras serão testadas logo quando você sair daqui. Essas palavras serão testadas quando você colocar sua cabeça no travesseiro para dormir. Por isso, irmãos, essa é uma decisão seríssima. Com qual voz nós ficaremos? Nós precisamos tomar essa decisão todos os dias. Entenda, você sabe que você é uma filha amada e preciosa do Senhor. Você sabe, meu irmão, que você é um filho amado e precioso e que a mão do Senhor está sobre a sua vida, te protegendo todo o tempo. Você ouve isso dia após dia, de que você pertence ao Senhor, de que Ele te ama e Ele quer o seu bem. E a palavra do Senhor diz no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Mas entenda, essa palavra, todos os dias, está sendo confrontada pela voz do nosso inimigo. Eu comecei a minha palavra dizendo que no capítulo 3 de Mateus, Jesus está ouvindo do Pai Celestial: esse aí é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. No capítulo 4, 40 dias depois, ele está ouvindo a sugestão do maligno, que é: você é mesmo filho de Deus? Você tem certeza mesmo que você é filho de Deus? E essas palavras, irmãos, olhem para mim, elas estão se conflitando o tempo todo. Aonde, pastor? Aqui, ó, na nossa mente. Com frases, com opiniões, com sugestões. Eu quero terminar essa minha palavra trazendo um exemplo na vida de um grande homem de Deus, que ele tinha uma palavra de vitória na sua vida, como você tem, como eu tenho, amém? Você tem uma palavra de vitória. Todos nós aqui, irmãos, temos uma promessa de vitória de Deus na nossa vida. Todos nós temos uma promessa que um dia o Senhor nos fez, que nos dará a vitória. Você crê nisso? Fique com essa palavra. Só que essa palavra é confrontada. Entenda, a palavra diz que o pai de Davi tinha 8 filhos. 8 filhos. Deus tinha escolhido um dos filhos, você conhece a história, para ungí-lo. A palavra diz que Jessé faz passar seus 7 filhos, nenhum deles é escolhido. O caçula é escolhido. A palavra diz que o profeta Samuel pegou o chifre com óleo, derramou sobre Davi, e naquele dia, naquele momento, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Veio sobre ele, se apossou dele, trazendo sobre ele o quê?
capacitação. A partir daquele momento, Davi ainda não estava no trono, mas ele já estava capacitado para governar e liderar Israel. Ou seja, tinha sido liberada uma palavra no mundo espiritual. Esse aí, é tanto que essa foi a frase que Samuel ouviu, né? Quando Davi chega, quando Samuel já tentou ungir os 7 filhos de Jessé e Deus rejeitou todos, e ele pergunta, não tem mais alguém? E Jessé diz, tem sim o caçula, mas ele está lá no campo. E Samuel diz, não, só vamos sentar para comer quando ele chegar. Quando Davi está entrando, o que é que o Espírito diz a Samuel? É esse, foi essa palavra, é esse, ou seja, dizendo para ele, está confirmado, esse aí é o escolhido, esse aí é meu protegido, esse aí é aquele que eu vou habitar agora com o meu Espírito, e ele está separado para o governo. Pronto, Davi recebeu essa palavra na unção. Aí vocês conhecem a história, os irmãos de Davi vão para a guerra enfrentar os filisteus. Quando chegam lá tem uma surpresa, porque ao invés de enfrentar um exército, eles precisam enfrentar um gigante, que nós conhecemos, o gigante Golias. Só que ninguém tem coragem de enfrentar Golias. Ninguém tem coragem de num duelo enfrentar aquele gigante. O tempo vai passando, os irmãos de Davi não voltam para casa, o pai fica preocupado, chama Davi, entrega para ele alguns bolos, pães, queijo e manda eles levar para os irmãos e para os oficiais. Quando Davi chega no acampamento, ele ouve Golias do outro lado, falando impropérios para o exército, para o rei, para o Deus de Israel, e Davi fica inconformado. E ele diz, isso não pode acontecer, nós somos o exército do Deus vivo, não tem como a gente ouvir essas coisas aí, essas sugestões. Acho lindo demais porque ele diz assim, diga ao rei para ficar com o coração calmo, porque chegou alguém para enfrentar o gigante Golias. Ele tinha uma palavra, gente. Davi tinha uma palavra liberada sobre a sua vida. A unção que tinha o separado tinha dado para ele uma certeza, Deus está comigo. Diga aí no teu coração, assim com os olhos fechados, Deus está comigo. Diga de novo, Deus está comigo. Mesmo que eu não sinta, Deus está comigo. É uma palavra sendo liberada para você, amém? Davi tinha essa palavra, Deus está comigo porque eu fui ungido. Aí a palavra diz que quando ele está lá, num acampamento, depois de ter entregado já os bolos, os pães, os queijos, ele pergunta para o soldado, porque ele ouviu falar de que aquele que enfrentasse o gigante ia receber uma recompensa, e ele se interessa. Então ele vai lá e pergunta para o soldado, rapaz, o que é que vai ganhar mesmo quem enfrentar o gigante? E o soldado diz para ele, o rei prometeu 3 coisas. O rei diz que vai casar esse homem com a filha dele, esse homem e a sua família nunca mais vai pagar imposto, e ele vai tornar esse homem muito rico. Aí Davi se interessou. Davi disse, opa, eu quero isso. Quando ele está conversando com um soldado, a palavra diz que o irmão mais velho dele, e naquela época, tá gente? Irmão mais velho tinha um simbolismo muito grande dentro da família. Palavra de irmão mais velho pesava muito. Opinião de irmão mais velho tinha muita força. Então eu quero falar agora, gente. Eu quero falar agora sobre 3 sugestões que Davi ouviu antes de enfrentar Golias. 3 sugestões que ele ouviu e qual foi a resposta dele para essas sugestões. Porque o cerne dessa palavra aqui é não aceite sugestões. Só aceite a palavra de Deus, amém? Então eu quero falar sobre 3 sugestões. Abra aí sua Bíblia, por favor. Você que está aqui, você que está em casa. A gente vai fazer 3 leituras rápidas. 1 Samuel capítulo 17. Você que está em casa também, faça isso para a gente ler juntos. 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos primeiro ouvir as palavras do irmão mais velho de Davi. Davi está empolgado, tá gente? Ele está dizendo, vou enfrentar o gigante e Deus vai me dar vitória porque eu sei a palavra que foi liberada sobre a minha vida. Eu sou escolhido, o Espírito de Deus está sobre mim e eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Aí agora ele ouve a palavra do irmão mais velho. E naquela época, palavra de irmão mais velho tinha muita força, tinha muito poder, tinha muito significado. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Vamos ler juntos?
O irmão mais velho de Davi, Eliabe, vê ele conversando com um soldado, então ele vai para cima de Davi, capítulo 17, versículo 28. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Se ele é sergipano, ia dizer: você é um abelhudo, você é um abelhudo, você só veio para pegar aqui as cenas, né, rapaz? Seu coração é mau. Gente, o coração de Davi era mau? O coração de Davi era mau? Não, mas o irmão estava sugestionando que seu coração era mau. Davi era um curioso, ele estava ali como curioso? Não, ele estava ali como alguém que ia salvar Israel, mas o irmão estava sugerindo que ele era um curioso. E Davi tinha que fazer uma escolha. Ou eu fico com uma palavra que foi liberada na minha vida quando eu fui ungido, ou eu fico com a sugestão do meu irmão. Quer ver como ele respondeu? Olha como ele respondeu. Versículo 29. E disse Davi: o que fiz agora? O irmão disse para ele: você é um presunçoso, seu coração é mau. Davi simplesmente vira para ele e diz: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Deixa eu lhe dizer uma coisa, olhe bem para mim, por favor, depois você volta para ler a Bíblia. Tem momentos na minha e na sua vida que a melhor resposta que a gente tem para dar a alguém que vem com a sugestão do maligno é virar as costas, dar as costas para essa pessoa e ir embora. Faça isso com autoridade. Mesmo que seja alguém que tenha muita representatividade na sua vida. Pastor, eu não posso fazer isso. Na verdade, às vezes essa sugestão é de um patrão, é de um líder. Mas você pode fazer isso emocionalmente. Porque às vezes, irmãos, nós estamos apegados a alguém, ou debaixo da servidão de alguém, não é fisicamente, é emocionalmente. E às vezes eu preciso me desapegar simplesmente virando as costas e indo embora. Foi o que Davi fez. O que eu gosto de Davi nessa ação dele é que Davi faz de desentendido, né? Davi, Eliabe, você é um presunçoso, seu coração é mau. Ele diz: o que é que eu estou fazendo agora? O que é que eu estou fazendo agora? Só estou conversando, rapaz. Ele nem diz o que estava conversando, tá? Deixa eu te dizer, às vezes você está dando muita explicação em quem não merece suas explicações. Se faça de desentendido. Às vezes se faça de desentendida. A pessoa vem falar com você, eu disse: pai, nem reparei, viu? Com licença aqui que eu tenho algo ali para fazer agora, tenho uma ligação para fazer. E saia, vire as costas. Essa foi a melhor resposta de Davi. O irmão estava sugerindo que o coração dele era mau, que ele era presunçoso e que ele era um curioso. A resposta dele foi: rapaz, estou fazendo nada, só estou aqui conversando. Licença, viu? Ele vira as costas para o irmão e vai conversar com outro soldado. Essa foi a resposta dele. Eu não sei qual é a resposta que você precisa dar para alguém que está minando a tua mente e a tua fé constantemente. E saiba, tá, irmãos? Tem pessoas que são mensageiras do maligno para fazer isso. Sabe aquela pessoa que chega lá no teu negócio todo dia de manhã e começa a falar sobre crise? Rapaz, o negócio no Brasil está ruim, viu? E vai piorar. A situação vai ficar pior. A situação vai ficar mais difícil, viu? Cuidado. E você que tem esse nicho aí de mercado, eu ouvi dizer que a inteligência artificial vai tomar conta de tudo. Eu acho que esse negócio vai quebrar. E às vezes, irmãos, nós estamos ouvindo isso aí e deixando a pessoa dentro da nossa casa, dentro do nosso empreendimento, dentro do nosso negócio, despejar seu lixo espiritual e emocional. Não aceite. Repreenda no nome de Jesus. Se é alguém que você honra, que você respeita e que você não quer fazer isso na frente da pessoa, vai fazendo isso no teu coração, vai dando um jeito de sair de perto e vira as costas e vai fazer outra coisa.
E outra coisa, blinde a sua casa, a sala da sua casa, do seu negócio, para a gente assim, no nome de Jesus. Blinde, foi o que Davi fez, blindou o coração, fechou o coração para as sugestões do irmão mais velho. Essa foi a resposta dele. Você pode dizer amém? Davi vira as costas para os irmãos e manda um recado para o rei. Pode dizer para o rei Saul que aqui tem alguém que vai enfrentar o gigante. Aí o rei ficou interessado, né? A palavra diz que já duravam 40 dias. 40 dias que ninguém ia enfrentar Golias, ninguém. As provisões já estavam acabando, né? E ninguém enfrentava Golias. Aí Davi disse, diga para o rei que eu vou lá. Aí levaram Davi para o rei. Quando Davi entra na sala do trono, e o rei olha para ele, possivelmente fez assim, olhou de cima a baixo assim. Gente, palavra de líder tem muito poder. Palavra de líder tem muito poder, mas não tem mais poder do que a palavra de Deus. Não tem mais poder do que a profecia que o Senhor liberou sobre a tua vida. Não tem. Uma vez eu atendi um pastor amigo. Esse cara chorava na minha frente, porque precisou tomar uma decisão para sair de perto de um líder. E o líder liberou uma palavra para ele dizendo, olha, você sair de perto de mim, nunca mais a sua vida vai prosperar. E todas as vezes que dava um problema na vida desse amigo, ele ligava aquela palavra. Porque é assim, tá gente, que o maligno ele trabalha, ele lança a seta. Porque entenda, nós vamos enfrentar dificuldades, eu e você. Seu pneu do carro já furou, o meu também. Alguém já deu uma encostada lá no fundo do teu carro? No meu também. Mas quando eu estou debaixo de uma palavra de maldição, que ligação eu faço? Tudo isso só está acontecendo porque alguém sugestionou que eu não estou mais debaixo de bênção. Quem está entendendo a palavra que eu estou liberando? A palavra que tem mais poder sobre a sua vida é a palavra de Deus. Precisamos, pode aplaudir ao Senhor, precisamos respeitar nossas lideranças. Irmãos, precisamos respeitar a palavra de pai e mãe, mas se a palavra de liderança, de pai e mãe, seja quem for, está confrontando com a palavra do meu Deus, eu fico com a palavra do meu Deus. Você pode dizer aí no seu lugar, eu fico com a palavra do meu Deus. Diga de novo, eu fico com a palavra do meu Deus. Amém? Então Davi chega diante de Saul, deixa eu correr senão não vai dar tempo. Davi chega diante de Saul e olha o que Saul diz para ele, gente. Capítulo 17, versículo 32 e 33. Está com a sua Bíblia aberta aí? Primeiro vamos falar de Saul, né? O que Saul disse, né? Vamos lá, 32 e 33. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa do filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Agora, olha a palavra de Saul. Respondeu Saul, você não tem condições. Você já ouviu uma frase assim? Olha, eu acho que você está muito empolgado, mas eu acho que você não consegue não, viu? Por que você não tenta outra coisa? O que? Você está querendo fazer medicina? Já pensou bem se é isso mesmo? O que você está querendo fazer? Esse concurso aí, você já viu a concorrência? Gente, uma sugestão do maligno dizendo para alguém que foi ungido pelo Senhor, você não tem condições. Quantas pessoas que aqui estão, que já ouviram ou essa frase desse jeito, ou essa frase de outras maneiras. Você não tem condições. Você não vai para lugar nenhum. Você não vai conseguir nada. Você não vai ter êxito. Entenda, gente. Essas palavras aqui não é a palavra de um João Ninguém, é a palavra de um líder. Um líder que tinha autoridade sobre Davi. Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. Tem versão da Bíblia que diz, você é apenas um menino. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi está diante de uma decisão seríssima. Ou ele fica com a palavra que foi liberada na sua vida no dia da sua unção, na casa do seu pai, ou ele fica com a palavra do rei. Você sabe por que a gente está falando hoje da história da luta entre Davi e Golias? Porque Davi resolveu ficar com a palavra de Deus. A palavra do líder dele era importante, importantíssima, mas não era mais importante que a palavra de Deus.
Quem é que tem muito poder de te influenciar hoje? Quem é que hoje a palavra dessa pessoa, seja um amigo, seja um mentor, seja a mãe, o pai, alguém que você tem muita estima, quem é essa pessoa? As palavras dessa pessoa te levam para mais perto da promessa de Deus na tua vida? Fique com a palavra dessa pessoa. Se a palavra dessa pessoa te leva para mais perto da promessa, fique com a palavra dessa pessoa. Mas na autoridade que é no nome de Jesus eu te digo nessa noite. Se você tem recebido reiteradamente palavras que não te levam para perto da promessa que o Senhor fez, faça como Davi fez com Eliabe. Vire as costas e vá falar outra coisa. Vai para o teu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Fecha a porta do teu quarto e vai falar com o Senhor, porque Deus vai liberar outra palavra sobre a tua vida. Você pode dizer amém? Sabe qual foi a resposta de Davi? Versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos dos Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O líder dele, que veio com a sugestão, com uma palavra ruim, até ele mudou a opinião, de ver tanta convicção no coração daquele homem. Qual é a palavra que tem dominado o teu coração? Qual é a palavra que tem dominado o teu coração? Qual é a palavra que tem dominado a tua mente? Sabe por que Jesus não cedeu às tentações do maligno? Depois de passar 40 dias com fome, porque tinha uma palavra que dominava a mente dele: eu sou o filho amado e o meu pai tem prazer em mim. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar nada para ninguém. O Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida. Diga graças a Deus. Fique com essa palavra. Fique com essa palavra, no nome de Jesus. Vamos encerrar? Pronto, o rei concorda, mesmo olhando para ele meio desconfiado, para ele: vai lá, meu filho, você está com essa convicção, vai lá. Aí o rei, querendo ajudá-lo, né, disse: vou te ajudar, fazer o seguinte: veste minha armadura. Pegaram o capacete de Saul, a couraça, perneira, a braçadeira, e lá vai e veste Davi. Quando Davi tenta se mexer, não consegue, porque era muito pesado. Davi era franzino, gente. A palavra diz que Saul era o homem mais alto de Israel. A Bíblia diz que o homem mais alto de Israel ficava aqui no ombro de Saul. Será que ele era alto? O mais alto, de maior estatura em Israel, ficava aqui no ombro do rei. Imagina vestir um menino ali. Davi estava com seus 15, 16 anos, por aí. Não conseguiu andar. Disse para o rei: ô rei, obrigado, você quer me ajudar, mas não vou conseguir andar com essa armadura não. Tira a armadura, e vocês conhecem a história. Pega as 5 pedrinhas, pega a sua funda e vai enfrentar Golias. Ele já tinha recebido a sugestão do irmão mais velho, ele já tinha recebido a sugestão do seu líder, e agora só faltava a sugestão do endemoniado, né? Golias era um endemoniado, gente. Então quando ele chega lá, a palavra diz que Golias começa a amaldiçoá-lo. A amaldiçoá-lo. Quantas pessoas que já me disseram isso: pastor, como é que eu me livro de uma maldição que eu recebi de alguém que tinha autoridade sobre a minha vida? Como é que eu me livro? Se cobrindo da bênção do Senhor. Como é que eu me livro de uma maldição, gente? Me cobrindo da bênção do Senhor. Você pode dizer amém? É isso. Maldição sem causa, gente, não tem prosperidade. É assim que a palavra diz. Se a maldição não tem causa, não vai prosperar na minha vida. Maldição sem causa não prospera. Vamos lá? Davi chega diante de Golias, campo de batalha aberto, olhando Golias com a funda, 5 pedras, versículo 41. Está com a sua Bíblia bem aberta? Capítulo 17, versículo 41. A gente já está encerrando. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. Às vezes, tá, gente, a palavra não é só audível não, é o gesto. Tem gente que fez o seu dia se estragar só com um olhar, só com um gesto. Já aconteceu isso? Você chega todo empolgado para falar com alguém: olha, vem aqui, deixa eu te contar uma novidade. Comprei meu carro, mas foi esse aí, foi.
Logo esse, eu não vou nem dizer o nome, porque possa ser que seja o carro de alguém aqui, né? Logo esse aí, eu lembro do meu primeiro carro, que foi um Fusquinha, né? Quando eu cheguei dizendo que tinha comprado Fusquinha, já ouvi logo do colega: rapaz, isso dá um problema, esquenta. Eu já fui repreendendo no nome de Jesus. Gente, era o meu primeiro Fusquinha vermelho. Meu Deus do céu, não aceitei, repreendi no nome de Jesus. Fusquinha nunca deu problema. Por quê? Porque eu não fiquei com aquela palavra. A palavra diz que Golias olhou para Davi com desprezo. Deixa eu te dizer, tem bênção que você vai chegar para contar para alguém e a pessoa não vai falar nada, só o olhar vai te deslocar e fazer você perder sua paz. Cuidado. Às vezes olhar de desprezo, tá? Não aceite. Deixa eu te dizer, você não depende da opinião nem da sugestão de ninguém. Para a gente vencer, irmãos, nós precisamos das pessoas, as pessoas são importantes na nossa vida. Deus usa pessoas para nos abençoar, amém por isso, mas nós não dependemos disso. Você pode dizer amém? Nós não dependemos. Às vezes não é palavra, é só gesto, tá? A palavra diz que o filisteu olhou para ele com desprezo, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, Saul também tinha dito isso, né? Um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus, aos animais do campo. Maldição, maldição sem causa não prospera. Diga graças a Deus. Pastor, uma vez eu recebi uma palavra, chegou a bênção de Deus na sua vida, não prospera a maldição. Irmão, vocês não sabem a quantidade de gente chega para mim: pastor, eu queria que você fosse lá na minha loja, porque colocaram lá um trabalho na frente da loja. E eu sempre digo: eu não preciso nem ir lá. Você mesmo pode estender a sua mão e repreender no nome de Jesus, dizendo: sobre a minha vida, sobre o meu negócio, sobre o meu empreendimento, sobre a minha família, está a bênção do Senhor. Está repreendido no nome de Jesus, não vai ter maldição. A palavra diz que esse homem, gente, que adorava o demônio, porque os filisteus, eles tinham a adoração de demônios. Esse homem está amaldiçoando Davi. E o que pegou na vida de Davi? Nada. O que pegou na alma de Davi? Nada. Porque Davi estava debaixo da bênção do Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Aplauda ao Senhor por isso. Essa palavra que vale para a minha vida. Vamos encerrar? Qual foi a resposta de Davi? Versículo 45, e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, com maldição, com tudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem hoje você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres, os cadáveres do exército filisteu, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Diga comigo: a batalha é do Senhor. Diga: essa batalha é do Senhor, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aplauda ao Senhor bem forte. Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Essa é a resposta. Diga para a pessoa do seu lado: essa é a resposta. A batalha é do Senhor. Eu estou ministrando aqui para pessoas que possa ser que durante muito tempo uma palavra, uma frase enganchou na tua vida. No nome de Jesus, essa palavra cairá por terra hoje, no nome de Jesus. Pastor, eu venho de uma família, e na nossa família todos os filhos foram consagrados a coisas que não pertenciam ao Senhor. Tudo isso cai por terra hoje no nome de Jesus, porque uma palavra foi liberada sobre a sua vida, uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade. Você tem que fazer uma escolha. Com qual palavra você vai ficar? Qual é a palavra que você vai ficar? Não aceite a sugestão do maligno. Faça feito Davi. Faça feito Davi. Pode lançar a maldição que for sobre a minha vida, não.
Lá em casa a gente costuma em alguns momentos, principalmente quando a gente está assim em tempo de jejum, ficar em alguns momentos revoltados, sabe, espiritualmente. Converso com a Dani, quando a gente começa a ver alguns movimentos espirituais contra a gente, contra o corpo, dizer: Senhor, eu não aceito isso, não posso aceitar, eu estou te buscando, estou orando, não posso aceitar. Agora deixa eu te dizer, é só orar e o maligno já bate em retirada? Não, gente, porque ele é ousado. Ele é ousado, ele fica. Ele vai sugestionar quando você acordar de madrugada e perder o sono. Ele vai levar sugestão, tá? Faz você perder o sono para você ficar lá matutando aquilo. É no momento de maior vulnerabilidade, né? Quando você está cansada, quando você está cansado, você começa a pensar sobre a tua utilidade, né? Ah, meu Deus, eu sou um inútil, nada na minha vida dá certo. Eu quero orar por você que nos últimos dias tem sofrido com frases, com lembranças, com imagens que voltam e tem trazido tormento à tua alma, à tua mente. Eu quero orar por você que tem enfrentado verdadeiras batalhas no teu coração e na tua alma. Você tem buscado ficar com a palavra de Deus, mas você está dizendo aí no teu coração: pastor, é muito difícil, porque é muito intenso. Isso mexe até com o meu corpo. Começa na mente, mas mexe com o meu corpo. Eu quero orar por você que tem enfrentado batalhas nessa área nos últimos dias. E quero te convidar a um gesto de fé. É assim que o Espírito Santo traz no meu coração. Se você puder e quiser, saia do teu lugar e vem aqui na frente do altar, que eu quero orar por você, no nome de Jesus. Mas venha na autoridade do Espírito Santo. Quando você chegar aqui na frente do altar, já comece a orar, já comece a declarar sobre a tua vida. É assim que nós vamos encerrar o nosso culto, tá, gente? Nós vamos encerrar já depois dessa oração. Eu quero declarar sobre a tua vida, no nome de Jesus. Quero convidar os pastores. Pastores, por favor, preciso de vocês aqui todos, no nome de Jesus. Quero convidar os intercessores também. Você que está aí, que é dos destemidos, venham para cá, por favor. Esse é o momento de batalha, tá? Você faz parte dos destemidos e está aqui, vem para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos ministrar louvor, o louvor que liberta. No nome de Jesus. Vamos lá, no nome de Jesus. Há uma batalha acontecendo nesse lugar. Nome de Jesus, nome de Jesus. Meu Deus, nós não aceitamos, no nome de Jesus não aceitamos nenhuma sugestão que não seja direcionada pelos céus. Não aceitamos, meu Deus. Essa tua filha e esse teu filho que está aqui, meu Deus, blinda a mente, blinda, meu Deus, de pensamentos sugestivos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. É com a tua palavra que nós ficamos, meu Deus. É com a tua palavra que nós vamos ficar. E daremos respostas no mundo espiritual. E daremos respostas, meu Deus, no mundo espiritual. As respostas estão sendo dadas no mundo espiritual. Eu creio. Até o fim, enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Eu oro declarando a tua bênção sobre a mente dos teus filhos, meu Deus, das tuas filhas. Blinde, meu Deus, coloque um anjo poderoso na mente, protegendo, meu Deus, contra toda sugestão que não provém dos céus. No nome de Jesus, proteja a mente. Traga pensamentos de vida, pensamentos que prosperam, pensamentos de paz, no nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Na autoridade que há no nome de Jesus. Mentes que estão sendo assoladas pela ansiedade.
Oh, meu Deus, mentes que estão sendo assoladas pelas sugestões do maligno, eu repreendo no nome de Jesus. Que venha a paz do Espírito Santo, que venha a paz dos céus, que venha promessas sendo reafirmadas, promessas que foram declaradas lá atrás, que sejam reacendidas nesta noite, promessas que foram liberadas há um tempo, meu Deus, que estavam amortecidas, sejam agora reavivadas. Todas as promessas do Pai, sonhos voltem a florescer. Eu oro por pessoas, meu Deus, que abandonaram sonhos porque receberam sugestões do maligno, abandonaram planos, abandonaram projetos, porque o maligno veio trazendo sugestões. Ah, meu Deus, reaviva sonhos, reaviva ideias, reaviva projetos, reaviva planos, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, é a tua vontade que nós vamos fazer. Oh, é a tua vontade que nós vamos fazer. Não aceitamos aquilo que não vem da tua boca, não aceitamos sugestão do mal, mas aceitamos a promessa. Oh, a promessa reavivada, a promessa reavivada, a promessa reavivada, a promessa reavivada. Nós nos apegamos a essa promessa, meu Deus. Vamos andar na tua direção, vamos andar na tua direção. É essa palavra, meu Deus, é nessa palavra que nós andaremos. Eu repreendo, meu Deus, repreendo todo espírito maligno que tem atacado essa tua filha e esse teu filho de madrugada. Pessoas, meu Deus, que têm perdido o sono, e a madrugada tem sido uma verdadeira batalha. Inclusive, meu Deus, com sensações de presença no quarto. Eu repreendo no nome de Jesus. Agora, na autoridade do nome de Jesus, que os anjos poderosos do Senhor, com a espada desembanhada de fogo, chegue lá naquele quarto, meu Deus. Repreenda todo mal, repreenda tudo aquilo que tem sido brecha, e que aquele lugar agora seja saturado pela presença do Espírito Santo. Que aquele lugar agora seja saturado pela presença do Senhor. É a tua palavra que terá valia na nossa vida. É a tua palavra que terá valor na nossa vida. Não aceitamos sugestão. Pessoas que já receberam ordem de cura, meu Deus, e que o corpo está sinalizando sugestão de enfermidade, eu repreendo no nome de Jesus. Sobre o teu corpo já foi liberada a cura do Senhor. O maligno quer te enganar, o maligno quer trazer sugestão que você não foi curada, que você não foi curado. Receba essa palavra. A cura já veio sobre a tua vida. O Senhor já curou o teu corpo, o Senhor já curou os teus rins, o Senhor já curou o teu pulmão, o Senhor já curou os teus olhos, o Senhor já curou a tua perna, o Senhor já curou a tua cabeça. Há uma cura sendo liberada de Deus nessa noite. Nós recebemos, meu Deus, a tua palavra. Recebemos a tua palavra, não abrimos mão da tua palavra. É a tua palavra que tem valia sobre a nossa vida. Na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, meu Deus, que recebeu o recado de alguém, que alguém está fazendo trabalho contra a sua vida. Eu declaro inválido todo trabalho que não provém dos céus, que não provém de Deus. Que venha a proteção de Deus sobre a casa, sobre os filhos, sobre o casamento, sobre o empreendimento, sobre o negócio, no nome de Jesus. É com essa palavra que ficaremos, na autoridade que há no nome de Jesus. Nós estamos indo na tua direção. É assim que retornaremos para os nossos lares, andando na tua direção, andando na tua direção. Amém, e amém, e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Oh, fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Levante os braços para os céus e declare isso: enche-me. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Vamos ficar com a tua palavra, meu Deus. Nenhuma outra palavra terá valor sobre a minha vida. Eu vou ficar com a tua palavra. Eu vou ficar com a tua palavra. Ah, meu Deus. Levante as mãos bem alto.
eu vou fazer a tua vontade. Essa mais uma vez. Enche-me com teu Espírito. Eu vou fazer a tua vontade. Aplauda bem forte ao Senhor. Seja vigilante, tá? Essa palavra será testada. Sabe essa palavra que está forte aí no teu coração como uma chama, será testada. Não se preocupe, ele não dorme. O nosso inimigo não dorme. Ele vai sugestionar outras coisas de outras formas. Esteja vigilante. Entenda, tá? A maioria cita esse versículo errado. Olha, a Bíblia diz que a gente tem que orar e vigiar. Não, o versículo não é assim, tá, gente? O versículo correto é que a Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar. A vigilância vem antes da oração. A vigilância vem antes da oração. Então esteja alerta, atento, pois essa palavra será testada. Mas a palavra que tem mais poder é a palavra que foi liberada de Deus para a nossa vida. Você pode dizer amém? Obrigado, meu Deus, obrigado. Leva-nos em paz. Obrigado por essa noite, por esse banquete. Ninguém se levanta da mesa do Senhor do mesmo jeito. Então nós nos levantamos, meu Deus, da tua mesa, Jesus, renovados, abastecidos, com a nossa força, meu Deus, renovada por ti. Guarda os teus filhos. Eu oro por pessoas que estão enfrentando batalhas espirituais. Fortaleça a fé, fortaleça o ânimo, fortaleça o vigor, no nome de Jesus. Dá uma noite de paz, de sono tranquilo e reparador. Satura aquele quarto, meu Deus, com a presença do Espírito Santo. Que os anjos poderosos do Senhor estejam dentro daquela casa, meu Deus, saturando aquele ambiente, guardando, protegendo. Eu oro por pais que percebem que os filhos estão sendo, meu Deus, alvo de perturbação na mente, nas emoções. No nome de Jesus, traga calma. Faça essas crianças dormirem tranquilamente. Repreenda toda a enfermidade. Ah, meu Deus, desfrutamos da tua paz, no nome de Jesus. Muito obrigado, leva-nos em paz, protegidos e guardados pelos anjos poderosos do Senhor. A tua palavra nos diz no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós queremos a proteção dos teus anjos e queremos andar com os anjos do Senhor. Obrigado por isso, Pai, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe. Vou em paz com essa palavra. Deixe essa palavra firme no seu coração. Ótima quinta-feira, excelente fim de semana. Deus abençoe.